nome é Sara Pinheiro e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial para chatbots. E um dos maiores tópicos falados sobre isso é a NLP. O que é a NLP, né? É o processamento de linguagem natural, que é uma área da inteligência artificial que usa da matemática / algoritmos para desenvolver a capacidade, né, tecnológica de entender a linguística, que é a linguagem entre os seres humanos. Por ser tão complexa, a gente tem algoritmos que utilizam regras para isso, para responder à demanda dos usuários. E aí a gente tem alguns conceitos importantes, que é a intenção, entidade e confidência, que eu vou falar um pouquinho mais abaixo. A gente também tem o subtópico da NLP, que é o NLU, que é um tópico que se dedica mais a entender, interpretar textos, contextos e até mesmo analisar ambiguidades. Por exemplo, a palavra banco, na língua portuguesa, ela tem duplo sentido. Pode ser um banco que a gente utiliza para sentar, ou pode ser o banco, a instituição financeira. Então, a NLU é mais dedicada a isso. E a gente também tem a NLG, que é um outro subtópico da NLP, que utiliza para a gente gerar uma resposta adequada de acordo com a intenção desse usuário. Também a gente tem o conceito de algoritmo, que é uma área também da inteligência artificial que utiliza da matemática para criar regras para poder realizar uma tarefa. Então, no caso da IA para chatbots, os algoritmos são utilizados para analisar a inteligência humana, né, como característica da inteligência humana. Então, é para planejar, prever, interpretar texto, reconhecer objetos, sons, imagens, para raciocínio e até mesmo para solução de problemas. Então, vou mostrar aqui como criar uma conta na plataforma. Na verdade, é muito simples, é só você clicar aqui em Sign Up e aí você vai preencher com seu e-mail, nome e senha. No caso, eu já tenho, então eu vou logar com a minha conta do Google. É só clicar aqui. Ok. E aqui você consegue ver suas organizações. Eu criei essa organização aqui para o N-Academy. Então, eu vou entrar aqui no meu projeto e aqui nesse campo à esquerda eu consigo ver aqui a seção de inteligência artificial. É aqui que a gente consegue ver as inteligências que estão integradas no nosso projeto. Aqui, inteligências da organização, são todas as inteligências que estão na nossa organização. E inteligência da comunidade são todas as inteligências públicas que a gente tem. Então, aqui você consegue visualizar várias inteligências para utilizar no seu projeto. Nesse caso, a gente vai olhar um pouco hoje sobre a inteligência da Cristal, que é um chatbot financeiro. Mas antes disso, eu vou falar sobre o que é intenção, entidade e confidência. A intenção é a solicitação final desse usuário. Então, é a essência do que ele quer, é a finalidade do usuário quando ele chega ao seu chatbot. Então, num chatbot financeiro como a Cristal, intenção pode ser segunda via, porque um dos escopos do projeto é a emissão de segunda via de boletos. Então, uma das intenções é segunda via e o usuário pode solicitar ela. Sempre que o usuário falar alguma frase que está treinada na intenção de segunda via, ele será direcionado para essa intenção e nos fluxos essa ação será tratada. Entidade é um fragmento da frase, é um fragmento que o usuário falou, que a gente consegue utilizar em contextos específicos e até mesmo dar uma resposta diferente para os usuários que usaram uma entidade ou os usuários que não utilizaram uma entidade. E aí, confidência é a confiança que o algoritmo tem ao prever essa entrada do usuário. Então, aqui na tela, a gente consegue ver, aqui nesse teste rápido, que eu consigo... Segunda via, por favor. Aqui eu escrevi qualquer frase sobre segunda via e eu consigo ver a intenção, aquela que foi dedicada, e a confidência, que o algoritmo, então, ele tem 100% de certeza que é segunda via, que o usuário está falando sobre segunda via. E ele entendeu isso porque a gente utiliza previsões de frases. O que quer dizer isso? A gente prevê várias estruturas de frases com várias variações na linguística e vários sinônimos, e a gente consegue treinar essas frases na inteligência, ela consegue entender melhor sobre esse assunto. Então, sempre que o usuário digitar algo relacionado a isso, o algoritmo vai conseguir prever se estiver treinado.
Então, a gente usa variação de estrutura, variação na possibilidade de fala, regionalidades e até mesmo o sotaque. Se o seu chatbot, se você quer que ele funcione em uma área do Brasil, que as pessoas falam algumas palavras diferentes, você pode treinar esse tipo de palavra para ele entender também. E aqui a gente vai falar sobre o projeto de Cristal. Aqui nessa área a gente tem o resumo da inteligência, tem 1.700 frases, 17 intenções e 25 entidades. E aqui a gente tem uma lista também dessas intenções. Então, essa lista de intenções é o escopo do projeto. São as intenções que funcionam nesse projeto. De acordo com a demanda do cliente ou do seu próprio projeto, você consegue definir isso. Então, aqui a gente tem a intenção de lead, que é para captura de leads, quando alguém está procurando imóvel, negociar para negociação, segunda via para emissão de segunda via, consultar para a intenção de consultar suas parcelas, corretoria, antecipação, e a gente também tem essa intenção aqui de contratação, que foi uma evolução que a gente fez do projeto, que antes a gente não tinha, mas muitas pessoas buscam empregos e às vezes elas falam com o chatbot achando que tem alguém do outro lado. Então elas tentam enviar o currículo, e isso foi muito mais frequente também durante a pandemia, então a gente criou uma intenção que não é sobre financeiro, é sobre envio de currículo, para a gente conseguir tratar isso no bot. Nem que seja para falar que a gente não consegue captar currículos, ou que a gente consegue, que ele pode enviar em certo e-mail. A gente consegue dar uma resposta direcionada quando a gente sabe do que o usuário está falando. Então, você consegue treinar diversas intenções, mesmo que seja fora do escopo do seu projeto, ok? Então, é isso. A gente depois vai ter outros módulos que a gente vai conseguir falar sobre outros assuntos.